Boa noite a todos, graça e a paz. Antes de nós iniciarmos a leitura da Palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos, para que o Senhor pudesse abrir o nosso entendimento para a compreensão da palavra que será ministrada, e que essa palavra encontre um solo fértil no nosso coração. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, nós queremos apresentar as nossas vidas na presença do Senhor nesta noite. Clamar, ó Deus, que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor fale conosco, como a Tua palavra, Senhor, nos instrui. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. E nós queremos, ó Deus, a cada dia ser admoestado por Ti, ser trabalhado para o Senhor. Nós ainda estamos em processo de santificação e nós queremos ser cada dia mais parecidos com o Senhor. Por isso, ó Pai, nessa noite nós clamamos que a Tua palavra, ela encontra a guarida no nosso coração. E ela possa também, Deus, e no nosso cotidiano, ser aplicada, onde as pessoas possam ver a beleza do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar os irmãos a abrir no Salmo de número 77. Salmo 77. Assim diz a palavra do Senhor. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite eu indago no meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se de Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então eu disse: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, e também nas suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, e a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, e as tuas veredas pelas grandes águas. Não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta nesse texto, porque a gente vai usá-lo bastante, para nós fazermos a reflexão nesta noite na Palavra de Deus.
Eu gostaria de iniciar contando uma pequena história. É a história de um rei mongol, que viveu no período de 1162 e 1223. Então, esse rei, ele era um rei muito poderoso e tinha as suas conquistas, os seus guerreiros, e ele sempre saía para as batalhas. Quando ele não estava, certo dia, em batalha, ele estava caçando com os seus soldados, e numa oportunidade que ele viu que não tinha alimento ali, enquanto os seus guerreiros iam com flechas, eles iam com armas, com cães. Esse rei, ele tinha um falcão que era adestrado para capturar a presa para o alimento. Ele resolveu, enquanto os seus soldados foram para um lugar mais curto, entrando na floresta, ele conhecia bem aquela região, ele resolveu ir por um caminho mais longo, passando ali por algumas rochas, pelo deserto, em algumas montanhas. E ele já estava há algum tempo andando sobre o seu cavalo, e juntamente com o seu falcão, e nenhum animal, ele havia ali encontrado. E ele estava muito sedento. O deserto é um lugar muito seco. E aí ele viu numa pequena rocha algumas gotas de água caindo. E ele rapidamente, no seu bornal, pegou uma tigela para poder encher e tomar um pouco daquela água. Quando ele conseguiu encher um pouco d'água e começar a tomar, veio o falcão e bateu na sua mão, derrubou aquela pequena tigela. Ele olhou rapidamente e viu que era o seu falcão. Ele pegou a tigela e começou a encher de novo, com muito custo, porque ele andou aquele dia inteiro à procura de água. E de repente o falcão veio novamente, bateu na mão dele e ele derrubou a tigela que estava nas mãos. E isso pela terceira vez o falcão fez novamente. E na quarta vez em que ele pega essa tigela e começa a encher ali para tomar, pelo menos saciar a sua sede, antes que o falcão venha, ele desembanha a espada e bate nesse falcão antes que ele derrube a sua tigela. E aí então ele pega a tigela, quando o seu falcão de estimação, muitos anos de treino, caminhando ali com ele também, em diversas batalhas, ele pega a tigela e começa a encher para saciar a sua sede. E quando ele chega mais próximo ali da fenda da rocha, ele vê uma cobra venenosa que estava a ponto de pegá-lo. Então aquele homem se entristeceu bastante, porque ele entendeu que ele havia perdido um grande amigo por causa de uma atitude impulsiva, baseada nas suas emoções. E quantos de nós já não tivemos atitudes que, segundos depois, nós nos arrependemos do comportamento e da atitude que nós tomamos? E aí você pergunta, como é que eu pude fazer isso? Se os resultados são positivos, né, de uma situação, nós até alegramos e ficamos contentes com o nosso comportamento. Mas quando os resultados são negativos, nós, naquele momento, agindo por impulso, nós perguntamos, onde é que eu estava com a cabeça para agir dessa forma? Mas quando a situação o resultado é negativo, nós nos questionamos, e o sentimento é de frustração, o sentimento é de tristeza, por nós, naquele momento, agirmos na impulsividade. E nós muitas vezes assistimos documentários, assistimos jornais e tantas outras coisas, e nós vemos comportamentos de algumas pessoas e nós pensamos, como é que esse ser humano pôde agir dessa forma?
como que essa pessoa teve a capacidade de fazer tal coisa. Mas nenhum de nós que estamos aqui estamos isento de agir, de certa forma, de maneira impetuosa e de cometer também alguns atos que nós não desejamos cometer. O que nos difere muitas vezes de algumas pessoas são que nós temos alguns filtros que nos impedem de agir em todo o tempo de forma impulsiva, na raiva, mas muitas vezes nós já agimos em menor grau, com raiva, já tomamos decisões de forma impulsiva, em momentos de angústia, de tristeza, nós agimos de determinadas formas que depois, repensando a situação, nós nos arrependemos. E essa história nos ensina que nós precisamos ter sabedoria para compreender sobre nós mesmos. E esse é o tema que o pastor pediu para que nós compartilhássemos com a igreja, a questão da sabedoria. E essa é uma perspectiva que a gente tem que trabalhar. É um momento que nós comemoramos, né, o Dia da Mulher, mas tanto de caso de homens que também nós temos atendido, que tem agido na emoção, que falta muitas vezes uma capacidade de racionar diante de uma situação. E a gente muitas vezes tem que intermediar para que o pior não aconteça. E esse é um tema muito importante para nós, porque nós precisamos saber lidar com várias situações da nossa vida. E quantas vezes nós temos sabedoria para nós lidarmos quem nós aconselhamos, nós temos sabedoria para lidar com alguns familiares, algum colega de trabalho, mas quando nós precisamos lidar com os nossos pensamentos, quando nós precisamos lidar com os nossos sentimentos, temos muita dificuldade. E o resultado, muitas vezes, é você culpabilizar o outro por determinadas atitudes. Se você prestar atenção no Salmo, do verso de número 9, o que o salmista faz o tempo todo? Ele culpabiliza quem? Ele questiona quem? Daí, para nós reassegurarmos algumas decisões que nós precisamos tomar e procuramos, nós pedimos muitas vezes orientações de algumas pessoas. Mas muitas vezes nosso íntimo nós já sabemos como devemos agir. Quantas vezes algumas pessoas nos procuram precisando, naquele momento que alguns pensamentos que nós chamamos disfuncionais, a ponto de tomar uma decisão, e ela vem e pergunta para a gente como ela deve fazer, como ela deve agir. E a gente sempre orienta os irmãos da igreja que fazem aconselhamento a não dar respostas. Porque se você dar resposta para uma pessoa sobre uma situação que ela está vivendo, se der errado, ela vai culpabilizar quem? Ela vai culpabilizar você. E se der certo, ela nem vem para te agradecer. Então, nosso trabalho, então, também como conselheiros cristãos, é fazer com que a pessoa tenha respostas, ela busque respostas por ela mesma. E a gente ser apenas um instrumento para que ela tome a decisão e não tomar por ela. Precisamos entender essa perspectiva da sabedoria e a compreensão de quem de fato nós somos, e ter a sabedoria para nós, a partir do verso, Tiago, capítulo 5, verso 1, ele fala assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança o rosto e ser-lhe-á dado. Esse tipo de sabedoria é que a gente precisa, é um tipo de sabedoria que vem do alto, é uma sabedoria que vem dos céus, é uma sabedoria que tem algumas implicações muito práticas na nossa vida e que a gente deve buscar de forma muito especial. E não é uma sabedoria por acaso, é uma sabedoria que ela é adquirida, é uma sabedoria que ela é adquirida com esforço. A gente pede sabedoria ao Senhor, como o texto diz, que Ele deliberadamente,
mas há um caminho, há um processo, há situações que nós passamos na vida em que Deus nos ensina o caminho da sabedoria. Ele nos instrumentaliza a termos essa perspectiva do alto, a agir conforme os princípios da palavra de Deus. E o texto fala de um tipo de sabedoria que nós precisamos ter e colocar em prática no nosso dia a dia e nos nossos relacionamentos. E por isso eu gostaria de falar com você nessa noite sobre a sabedoria para a compreensão de nós mesmos. Quando nós estudamos o livro de Salmos, é um grande desafio para nós, porque é ao mesmo tempo também um aprendizado. Um aprendizado porque o livro de Salmos, ele é muito didático, ele é muito pedagógico. Ele tem como perspectiva nos ensinar os princípios e valores da palavra de Deus. Mas ele nos ensina através de quem? Da vida daquelas pessoas que estão passando por algumas experiências. E é por isso que os salmistas se expressam muitas vezes nas suas lutas espirituais, elas se expressam muitas vezes nas tensões, nas dificuldades que eles estão vivenciando nos momentos, e a forma como lidando com aquela situação. Quando a impressão que a gente tem quando lê o livro de Salmos é como se nós estivéssemos falando com Deus, e os demais livros, Deus falando conosco. Porque é nessa perspectiva que a Bíblia nos traz a realidade que tem algumas das confissões de algumas pessoas que estão passando por momentos que eu e você também passamos. Momentos que eles buscam entender essa dinâmica da relação com Deus. Eu tenho servido ao Senhor, eu tenho buscado ao Senhor, e diante de dificuldade, o que eu faço? O livro do Salmo não esconde quem é a realidade das pessoas. Trazem, de certa forma, os medos, traz a angústia, traz os temores, expõe as pessoas para que em algum momento possam ser trabalhados os pensamentos. E eu gostaria que você voltasse os seus olhos para o livro de Salmos, número 77. O salmista, se você perceber do versículo 1 até o versículo de número 9, ele começa uma série de questionamentos. Ele começa uma série de indagações ao Senhor. Será que Deus me rejeitou? Será que Deus não se agrada de mim? Verso 7. Acaso não se torna propício? Rejeita o Senhor para sempre? Cessou perpetuamente a graça de Deus sobre mim? Eu tenho passado por tribulações, eu tenho passado por angústia. Cadê o Deus que eu sirvo? Aonde o Senhor está? Caducou a promessa do Senhor? Eu não vejo a promessa do Senhor se cumprindo aqui nesse momento de aflição na minha vida. Esqueceu Deus de ser bom comigo? Senhor, a tua palavra diz que bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Mas aqui, o salmista está dizendo, o Senhor deixou de ser bom comigo. Olha a situação que eu tenho vivido. Ou na sua ira, terá Ele reprimido as tuas misericórdias? Será que o Senhor encontra-se irado comigo? São sentimentos que algumas vezes brotam no meu e no seu coração. Eu não sei, você já passou por situações semelhantes a esse salmista? De questionar em algum momento a situação pela qual você está vivendo? Todos nós, quando somos afetados por tribulações, pelas provações, quando estamos em meio de um debate, é muito fácil a gente distorcer a realidade, por causa das emoções que nós temos. As emoções, muitas vezes, elas distorcem a realidade. Nessas situações, você não deve tomar decisões, você não deve fazer juízo de valor, porque os seus sentimentos nesse momento estão extremamente distorcidos.
a forma como que você está vivendo. O Salmo 77, ele começa com uma oração de um homem que encontra diante de Deus, assim como eu e você. Às vezes, vamos para o nosso quarto, ou em situações onde nós buscamos estar com o Senhor, nos encontramos diante de Deus. E para que Deus o atenda no momento de angústia, para que Deus o atenda no momento de aflição, o salmista está passando por um momento muito particular de angústia na vida dele, e ele vai buscar refúgio e consolo em Deus. Atente para o verso de número 3. Ele diz assim: eu lembro de Deus e passo a gemer. Espera aí, tem alguma coisa errada. Quando eu estou passando por um momento de angústia, por um momento de dificuldade, eu busco a Deus. Eu busco a Deus para me sentir o quê? Paz. Para me sentir o consolo, o descanso. Mas o salmista está dizendo: eu vou buscar a Deus e passo a gemer. Medito e desfalece o meu espírito. Espera aí, tem alguma coisa errada também. No momento de angústia, de dificuldade, eu vou para a palavra de Deus. Eu vou buscar o quê? Orientação do Senhor para aquela dificuldade que eu estou vivendo. Nesse momento, eu me sinto muitas vezes com a palavra do Senhor encorajada. Eu me sinto animada para voltar a lutar, para levantar a cabeça, para ir à luta novamente. E o que o salmista está dizendo? Medito e desfalece o meu espírito. Daí ele começa a dizer que a angústia não o deixa dormir. Ele está dizendo que quando ele deita à noite, e isso você vai ouvindo de muitos pacientes que não conseguem dormir à noite. Quando deita à noite, vem aquele fluxo de pensamentos que ele vai descansar, de tão perturbado que está a sua alma. E aqueles pensamentos fazem com que ele não descanse. Ele não deixa de se preocupar com a situação que ele está vivendo. E ele encontra-se num momento bastante nostálgico. Não sei se os irmãos percebem isso. Ele começa, lembrando muito do passado, a fazer uma série de perguntas para Deus, para questionar o Senhor. Nos dias de outrora, trago a lembrança, e de noite indago no meu íntimo, rejeita para sempre o Senhor. Acaso não te torna propício? Cessou a sua graça? E ele começa a fazer uma série de indagações ao Senhor. Em situações que você e eu estamos vivendo, é preciso entender necessariamente o porquê que nós estamos vivendo essa situação. É muito fácil, muitas vezes, diante de situações como essa, culpabilizar Deus, culpabilizar o marido, culpabilizar a esposa, culpabilizar um familiar. E, para certa forma, nós não assumirmos algumas responsabilidades. Nós precisamos entender quais são, muitas vezes, as nossas contribuições, enquanto pessoa, para aquela situação que nós estamos vivendo. Quais são as nossas contribuições? E nós, muitas vezes, em situações como essa, nós queremos soluções mágicas. É a tendência hoje, nosso tempo e das igrejas evangélicas. Nós oramos a Deus, Deus não nos responde no momento que nós no momento que nós não desejamos, e aí nós nos frustramos, nós nos desanimamos na fé. E eu posso passar a vida procurando soluções mágicas para que possa lidar com algumas situações da nossa vida. Assim como eu e você,
Eu creio que você já deve ter experimentado em várias situações da sua vida milagres de Deus. Só que nós não podemos, em todos os problemas, ser resolvidos com milagres. São situações que Deus nos propicia para que em algum momento nós possamos construir um caminho de sabedoria, para que nós possamos melhorar enquanto pessoa, para que nós possamos amadurecer na fé, amadurecer enquanto pessoa. Quantas pessoas nós encontramos, eu estou falando cristãs, pessoas cristãs, que têm comportamentos extremamente infantis, extremamente imaturos nos seus relacionamentos. E que nós precisamos muitas vezes sentar e tem que ser muito delicadamente corrigir aquele irmão, porque muitas vezes é uma pessoa bem mais idosa que a gente. Nós queremos situações rápidas, em pouco prazo, soluções que nós queremos experimentar prontas do Senhor. E esse estilo de vida que nós temos vivido nas igrejas hoje, nós temos que decidir. Ou nós vivemos de soluções mágicas. Eu vou lá no culto da Vitória, eu tenho uma campanha de 7 dias, eu tenho passar pelas campanhas, tantas outras campanhas, não é nada contra a campanha é algo que nos dá ritmo enquanto igreja, mas tem pessoas que só vivem disso, não tem um lugar fixo, elas não têm algo com quem possa acompanhar, e aí você vai conversar, é uma pessoa extremamente infantil em assuntos que se dizem da palavra de Deus, ela vive de momentos mágicos, vivem atrás de pastor, de pessoas que estejam orando, intercedendo por ela, mas não tem esse caminho da sabedoria de entrar no secreto do quarto e orar e pedir orientação do Senhor para aquele momento. Situações que vivemos e não sabemos muitas vezes tomar decisões, apresentam sentimentos de raiva, de angústia, e começamos a questionar o Senhor. E é isso que o salmista faz. Mas o importante desse texto é algo que, para mim, me ajudou e tem ajudado bastante. É como que o salmista lida com todos esses sentimentos de angústia decorrentes de uma situação que ele está vivendo. Então ele começa aquela oração, vai falando, questionando para o Senhor, expondo as suas angústias, e questionando a Deus, cadê esse Deus que não intervém na minha história, que não intervém nesse momento, nessa situação que eu estou vivendo. No verso 10, ele diz o seguinte, dá uma olhada no verso 10. Então disse eu, isto é a minha aflição. Tudo o que eu disse até agora tem a ver com as minhas emoções e como eu estou me sentindo nesse momento. Então aqui no verso 10, ele para e ele diz, essa não é uma leitura correta que eu estou fazendo da realidade. A minha aflição está mexendo com a minha compreensão da realidade, a forma como eu estou vendo a realidade. E alguma coisa aconteceu na minha mente e eu preciso consertar. O que o salmista está dizendo? Não há nada de errado com Deus. Não há nada de errado com a soberania de Deus. Deus continua sendo Deus. Ele é de quem Deus é. Não há nada de errado com a natureza de Deus. Ele para e diz, são as minhas emoções, sentindo nesse momento, que fazem com que eu veja a realidade que eu estou vivendo de forma distorcida. Ele está percebendo que o problema não está no caráter de Deus,
O problema não está em quem Deus é, mas o problema está com Ele, a forma como que Ele está percebendo a realidade. E o estado de humor leva ele a tomar determinadas conclusões. E se o seu estado de humor é ruim, e é possível que a gente tome decisões erradas também. Porque as nossas emoções, de acordo com algumas situações que nós estamos vivendo, sentimentos muitas vezes de raiva, sentimentos muitas vezes de tristeza, sentimentos de angústia, nos fazem tomar atitudes erradas, conclusões erradas. Há uma abordagem dentro da psicologia, e eu acho isso muito fenomenal, que trazem mais ou menos de 12 a 18 distorções cognitivas ou erros cognitivos. Porque muitas vezes uma pessoa com quadro de ansiedade, ela apresenta muito um pensamento que a gente chama de catastrofização. Então ela sempre está pensando que o pior vai acontecer. Ela vai vendo que há um sentimento de angústia, o filho ainda não chegou em casa no horário, e ela vai percebendo que as horas estão se passando, essa criança seu filho ainda não chegou, e ela vai ligando um para o outro, ninguém atende esse telefone, até está pensando já que o pior já aconteceu com esse filho. E muitas vezes não é nada disso, ela não consegue questionar as outras coisas que estão acontecendo ao redor dela. O filho pode ter atrasado porque a pessoa que estava levando ele teve que passar em outro lugar para chegar em casa. Ela não consegue, naquele momento da emoção, ela não consegue questionar o pensamento. Quadro de depressão, por exemplo. Ela sempre tem um pensamento que a gente fala de visão de túnel, ou abstração seletiva. Por quê? Ela sempre negatividade da vida. Tudo para ela está ruim, a relação está ruim, a relação com o marido está ruim, com o filho está ruim. Por quê? Porque aquela angústia, aquela emoção que ela está sentindo no momento, faz com que ela perceba a realidade somente nessa. Ela não consegue ver as outras situações que estão acontecendo ao redor dela. Então o trabalho muitas vezes é questionar a realidade. Ela não consegue perceber a realidade da forma como eu e você percebemos. Ela está no momento de disforia, aonde os seus sentimentos estão extremamente nostálgicos, está com tristeza, um quadro muitas vezes de irritabilidade. Então é necessário que nós questionemos, naquele momento que nós estamos passando por situações, os nossos pensamentos. E de onde que eles são decorrentes? De que angústia, de que emoções que nós estamos sentindo? Determinadas coisas que acontecem, se estamos bem emocionalmente, nós conseguimos bem lidar com elas. Mas quando nós estamos mal emocionalmente, nós não conseguimos tomar determinadas resoluções em situações que tornam-se extremamente difíceis. E aonde é que o salmista vai colocar o seu olhar? É muito interessante. Ele para no verso 10, ele começa a questionar do verso 1 até o verso 9. No verso 10 ele fala assim, peraí, o problema não está em Deus, é a minha aflição. A minha aflição que faz com que eu veja a realidade de forma distorcida. Então ele pega o óculos dele e dá uma boa limpada, para que ele possa ver a realidade de forma como Deus também enxerga. E ele faz uma leitura muito interessante nesse momento. E tem uma técnica que a gente utiliza também na psicologia, que a gente chama técnica PARE. Eu ensino para as mulheres no curso que a gente dá. O que é essa técnica PARE? Muitas vezes você está em situações que você está extremamente agitada, pensamento a mil, você pensando em muitas coisas, e de repente a técnica PARE é você dar um tapa em algum lugar e para você parar, o fluxo de pensamento parar. E é o que o salmista faz nesse momento.
ele fala assim, para. E aí ele começa a dizer, o problema não está em Deus, o problema está em mim. Vou consertar isso. Como é que ele faz? Ele tira o foco do problema que ele está vivenciando e ele vira esse foco e coloca na perspectiva de Deus. O que ele faz? Ele então começa a lembrar das experiências que ele teve com Deus. Ele começa a lembrar e olhar para o caráter de Deus, de quem Deus é. E ele começa a colocar os olhos dele em Deus e nos atos da história. E ele começa a dizer sobre a experiência com Deus que ele teve. Ele diz, recordo dos feitos do Senhor, verso 11, pois me lembro das tuas maravilhas na antiguidade. Eu considero também as tuas obras todas e cogito os teus prodígios. E aí ele começa a falar sobre a natureza de Deus, do caráter de Deus, dos atributos de Deus naquela situação. E a experiência de Deus ontem tem que valer para hoje. Ele começa a resgatar tudo isso na vida dele. E o salmista começa a lembrar dos feitos. Ele olha para o passado e se lembra de quem é Deus. Ele passou por situações piores. Situações que Deus esteve presente, Deus respondeu, que Deus livrou. Situações anteriores na história dele, que ele experimentou a fidelidade de Deus. Ele experimentou a misericórdia de Deus. E não seria nesse momento particular, de uma situação que ele estava vivendo, que Deus iria deixar de estar com ele. Porque a palavra, ele se lembra das promessas do Senhor. De que o Senhor estaria com ele todos os dias da sua vida. Que a bondade e misericórdia do Senhor o seguirão. E ele se pega nas promessas de Deus, e ele começa a lembrar dos feitos dele, da história dele. Muitas pessoas que passam por milagres, que são curadas, que experimentam situações onde Deus faz o impossível na vida delas, mas de repente uma situação particular faz com que ela comece a questionar o Senhor. Como se a experiência, o caminhar com Deus, durante todo o período da sua vida, para aquele momento específico, e aí nós utilizamos Deus enquanto aquele gênio da lâmpada, né? Nós somos muito imediatistas, nós queremos respostas rápidas para aquela, e soluções rápidas para as nossas vidas. E aí nós, quando estamos passando por algum problema, nós esfregamos aí a lâmpada, Deus vem e resolve aquela situação, daí nós pedimos encarecidamente para que Deus retorne a lâmpada novamente, e esfregamos ela em outras situações que nós venhamos a passar. São experiências assim que nós estamos acostumados a ouvir diariamente de pessoas que tenham uma caminhada com Deus na vida cristã. Então é preciso, nesse momento de tribulação, nesse momento de angústia, ou mesmo de dificuldade, de problema que nós estamos vivenciando, trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Esperança em meio ao caos, esperança em meio à tribulação. Eu estou no meio do caos e eu preciso trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu preciso trazer à memória quem é Deus na minha vida. Quem é esse Deus que me resgatou de um determinado lugar e escreveu a minha história até os dias de hoje? Como tem sido a minha caminhada com Deus? O que Deus fez na minha história? O que Deus fez na história da minha família? O que Deus tem feito na história daqueles que caminham comigo, dos irmãos da fé? Eu preciso trazer à memória que esse Deus é o mesmo hoje e será eternamente. É o Deus presente, é o Deus Emanuel. E Deus é o Senhor, é o Deus que opera maravilhas.
Verso de número 13. Que Deus, olha o questionamento do salmista. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és Deus que operas maravilhas. E olha o verso de número 20. O verso do número 20, ele fala sobre o pastoreio de Deus. Aquele que traz o consolo, a proteção, o conforto. É aquele que cuida. E ele vai recordando quem é Deus através de evidências na sua história. E duas coisas importantes que nós precisamos lembrar nessas épocas de crise que nós passamos. Primeiro, sempre considerar, em qualquer situação que você esteja vivendo, seja na relação conjugal, seja na relação com o filho, relação de trabalho, eu estou com equilíbrio emocional para julgar algo nesse momento? Eu tenho condições nesse momento para avaliar qualquer coisa? Às vezes você não tem condições naquela hora de tomar qualquer decisão. Então, espere as emoções primeiro se acalmarem. E num determinado momento em que você tiver em condições, tomar qualquer decisão. Ao julgar qualquer coisa, considere: eu estou entendendo quem é Deus? Às vezes você está passando por esse momento difícil e começa a questionar o pastor, começa a questionar a igreja, começa a questionar o irmão. E aí você vai fazendo uma série de questionamentos. Que na realidade um questionamento é de Deus. Talvez o seu foco não esteja, o seu foco esteja em você, nas situações, mas não no caráter de Deus, de quem é Deus na sua vida. Então, a partir do momento que você estiver passando por isso, começar a questionar: eu estou entendendo quem é Deus aqui nesse momento? Eu estou entendendo quem é Deus na minha vida, na história? Eu estou em algum momento transferindo para Deus algum sentimento de culpa porque eu não estou conseguindo lidar com essa situação? Terceiro, faça perguntas. Não há nada de errado de você fazer perguntas. Quantas vezes em situações nós questionamos Deus? Não há nada de errado de fazer perguntas. Por que eu estou passando por isso? Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nessa situação? Certa vez nós fomos visitar uma mulher e ela, de cama, ela falava assim: eu estou já há 40 anos orando por essa situação específica do meu marido. O povo do deserto entrou na terra prometida depois de 40 anos. Por que para mim o Senhor não está respondendo? Há 40 anos, eu estou mais de 40 anos orando. O povo entrou e eu não consigo entender o porquê que ainda não aconteceu isso. Não há nada de errado em você questionar. A questão é: busque respostas, mas busque respostas na palavra de Deus. Busque respostas na palavra de Deus. Questione. E isso é muito bom, questionar. Senhor, a tua palavra diz que a misericórdia do Senhor me seguirá. E Senhor, a situação para mim está difícil, eu não estou conseguindo lidar com ela. Eu quero clamar ao Senhor que o Senhor venha nessa situação. Mas eu peço que o Senhor me traga alívio, me traga segurança. Se apegue à palavra, busque respostas na palavra de Deus. Há pessoas que questionam a Deus e não saem disso. Ficam remoendo os seus conflitos. E é interessante nós pensarmos na obra de Deus nas nossas vidas e começar a questionar de fato os nossos pensamentos. Será que de fato eu estou entendendo e enxergando a realidade de fato como ela é?
Ele pensa na intervenção de Deus na sua vida, e quando ele pensa na intervenção de Deus na sua vida, ele apega-se às promessas de Deus, ele olha para a sua história, então ele acalma o seu coração. As respostas a todos aqueles questionamentos são respondidas visando o caráter de Deus. E é necessário que nós voltemos ao caráter de Deus, que Ele é o Pai das luzes e nele não há nenhuma sombra de mudança, nele não há confusão. Jeremias, capítulo 14, verso de número 17, diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Irmãos, quantas situações que muitas vezes nós encontramos onde algumas pessoas nos procuram diante de uma situação que estão vivendo e que de fato ela não está sabendo lidar com aquela realidade, mas as emoções estão tão afloradas que elas começam a fazer distorções de uma realidade e começam a ter pensamentos até de persecutoriedade em relação às pessoas que estão à sua volta. E isso é extremamente perigoso. E aí a gente precisa sentar com uma pessoa e começar a questionar os pensamentos dela. Porque ela vai falando já com raiva, ela já vai falando de forma impetuosa. Não, amanhã mesmo eu vou separar, amanhã mesmo eu vou tomar tal decisão. E a gente senta e começa a questionar uma série de evidências dentro daquela realidade que ela não está percebendo. Não está percebendo. E é nesses momentos que eu preciso buscar de Deus sabedoria. E eu acho que o salmista, ele nos ensina nessa noite isso para nós. Nós buscarmos focar os nossos olhos em Deus, no caráter de Deus, de quem Deus é na nossa vida. E por que eu preciso de sabedoria? E eu gostaria de encerrar falando 4 pontos do porquê que eu preciso de sabedoria. Primeiro, eu preciso de sabedoria porque boa parte dos meus problemas sou eu mesmo quem crio. Eu preciso de sabedoria porque boa parte dos meus problemas sou eu mesmo quem crio. Eu preciso de sabedoria porque boa parte dos meus problemas eu poderia ter evitado. Eu preciso de sabedoria porque boa parte dos meus problemas já poderiam estar resolvidos. Mas nós muitas vezes vamos perpetuando determinados comportamentos nas nossas relações que nós não conseguimos resolver problemas. Quarto, eu preciso de sabedoria porque boa parte dos meus problemas ainda vão continuar. Os problemas ainda vão continuar. Eu vou passar, sim, por momentos de angústia, por momentos de aflição, por choro. E muitas vezes os meus pensamentos vão distorcer a realidade. Você já percebeu que quando você está com a emoção muito aflorada e você está bravo, irritado, irado, chega uma pessoa e fala determinada coisa para você. Você sai com raiva daquela pessoa porque você entendeu que aquela pessoa disse tal coisa para você e não foi aquilo que aquela pessoa quis dizer. Quantos casos a gente não pega de pessoas que mandam mensagens por WhatsApp, por outras pessoas, e elas chegam bravas, iradas, saem do grupo e tal. Por quê? Porque ela leu. É diferente você ler uma mensagem e estar olhando para a pessoa, conversando com a pessoa, porque você pode perceber se ela está irada, se ela está falando mais brava, como que está o comportamento dela naquele momento. E nós precisamos entender que nesses momentos que nós ainda iremos passar,
Nós precisamos questionar as nossas emoções e a forma como nós interpretamos a realidade. Amém? Que o salmista, o exemplo que o salmista traz nessa noite para nós possamos entender também que nesses momentos nós temos como segurança voltar os nossos olhos para o Senhor. Voltar os nossos olhos para quem é Deus. Voltar os nossos olhos para o caráter de Deus. Quem é Deus na nossa vida? Quem Ele tem sido nas nossas vidas? As situações que nós estamos passando são momentâneas. E temos que entender, assim como o salmista, sobre o pastoreio de Deus. Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. E Ele tem cuidado de mim. Amém? Amém. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos Te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de caminhar contigo. Agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor é. Agradecer ao Senhor, ó Deus, pela oportunidade de servir ao Senhor. De ter a quem recorrer nesses momentos de angústias, nos momentos de lutas, nos momentos de tribulações. Senhor, eu quero clamar que o Senhor me ajude, e ajude, Senhor, também a Tua igreja, a caminhar olhando para o autor e consumador da fé, a ter, Senhor, atitudes de sabedoria, porque a Tua palavra nos diz: tem falta de sabedoria, peça a Deus. Nós pedimos sabedoria ao Senhor para entender, ó Deus, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos em situações que muitas vezes nós não sabemos como lidar. Que nós possamos, nesses momentos, apresentar ao Senhor as nossas angústias, apresentar ao Senhor as nossas necessidades e esperar no Senhor. Deus, nós temos sido tão imediatistas em relação a tantas coisas, Pai, mas nós não sabemos contemplar e esperar o Senhor, o tempo certo do Senhor. Deus, nos ajude. Os dias são maus. E nós muitas vezes somos como os meninos levados por tantas situações. Eu quero clamar ao Senhor, que o Senhor faça com que nós possamos voltar à Tua palavra, buscar consolo na Tua palavra, buscar amparo na Tua palavra, Deus. Que o Senhor nos guie em pastos verdejantes. Senhor, quantos problemas que nós estamos vivenciando hoje são fruto dos nossos próprios comportamentos, por falta de sabedoria. Falta de sabedoria na educação do filho, falta de sabedoria na relação com o marido, falta de sabedoria na relação com o pai e com a mãe. Ah, Espírito Santo de Deus, o quanto nós precisamos ser moldados pelo Senhor, o quanto nós precisamos ser trabalhados pelo Senhor. Nos ajude a resolver esses problemas, Pai, a resolver esses problemas e entender que nós precisamos amadurecer. E a sabedoria é uma característica de uma pessoa cristã madura, de uma pessoa que anda com o Senhor, que busca entender quem é o Senhor. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Aleluias. Amém.